Foi muito bom o horário do almoço, gostoso compartilhar, ouvir as irmãs. Fiquei sabendo de muita gente que ficou animado para ir para Bonito. Mas olha, ninguém pegou aqui os folders. Quem que quer? Vem aqui. Então vem aqui, pega aqui, senão depois você esquece. Você não vai orar e não vai me visitar. Minha irmã, me ajuda aí, por favor. Quem quiser, leva o folder. Vou esperar um povo de Bauru, lá na minha cidade, hein? Algumas pessoas já vieram conversar comigo sobre os hotéis. Tem um hotel aí, mas você pode pesquisar outros. Esse hotel é próximo. Não fica caro se pegar um táxi, dividir com outras pessoas. O palestrante vai ficar nesse hotel. Mas tem outros. Lá em Campo Grande tem o Ibis. Enfim, tem outras coisas para vocês frequentarem lá. A igreja vai fornecer o almoço. E você vai ter a noite para passear. O hotel é perto do shopping. Campo Grande é uma cidade pequena, não é uma cidade grande. Até a Regina falou assim, mas Bauru é menor que Campo Grande. Não sei, às vezes eu acho que Bauru é maior. Talvez tenha mais gente lá, não sei. Olha, já pensou que lindo? Ai, eu ia ficar muito feliz, hein? De encontrar vocês lá, um ônibus de Bauru, que bênção. Vai ser muito bom. Então, assim, orem por isso. E quem quiser, vai para Bonito, vai visitar, vai gostar. O negócio é que vocês vão gostar tanto de Mato Grosso do Sul que vocês vão querer voltar. Ai, aquela terra vermelha lá. É a cidade morena, né? Muito bem, todo mundo está com sua folha? É um desafio você ministrar depois de um almoço maravilhoso como esse. Aí eu falo, Senhor, bloqueia os hormônios. Bloqueia o mecanismo de sono. Mas vocês também vão me ajudar. Todo mundo de pé, por favor. Dá uma espreguiçada bem gostosa. Porque isso ajuda a tirar o sono. Pode espreguiçar. Espreguiça, porque dá, todo mundo depois do almoço tem um soninho básico. E aquelas que já têm o costume de tirar uns 15 minutinhos, fica aquela falta, né? Ai, aqueles 15 minutinhos abençoados, então estica. Se você consegue, bota a mão lá embaixo, ó. Ai, espreguiça, porque isso é ótimo. Vai, circula assim o sangue no cérebro, diminui o sono. Muito bem. Pega sua folhinha e senta. Como aqui só tem mulher de Deus, vocês vão me obedecer agora. Porque eu vou fazer um desafio para vocês. Vocês vão desenhar de olho fechado. Não pode abrir o olho. Vocês vão ficar de olho fechado e eu vou dizendo. Não importa, de olho fechado, tá bom? Só pode abrir o olho no final. Combinados? Quem está comigo? Ah, teve umas que eu não... Ah, tá, tudo bem. Não pode abrir o olho, tá bom? Então vamos lá. Cada uma pega uma canetinha, fecha os seus olhos, põe a sua folha no seu colo, em cima da Bíblia. E agora, atenção, daqui eu não sei, tem umas que não dá para ver o zoinho, né? Mas 1, 2, 3 e já, fecha o seu olho. Eu quero que você desenhe uma casa. Uma casa, de olho fechado. Não pode, agora uma casa. Uma casa, desenha uma casa. De olho fechado. Não pode abrir. No final você vai ver o resultado. Ó, vamos lá. Concentra para sair bonito. Coloque porta e janelas na sua casa, sem abrir o olho. Estou confiando em vocês. Coloca janelas, quantas você quiser. E coloca uma porta na sua casa. Porta e janelas. É, se ficar fechado. Agora você vai desenhar do lado da sua casa uma árvore. Isso. Desenhe uma árvore do lado da casa. Uma árvore.
Você vai pôr nuvens, ó, você já adivinhou. Coloca nuvens, sol, tá sol no seu desenho. Faz um solzinho no seu desenho, coloca nuvens e uns pássaros voando. Se a gente pode complicar, para que simplificar, né? Muito bem. Agora, você vai desenhar uma pessoa na casa. Bota olho, boca e nariz. E uns cabelinhos, assim. Fora da casa, senão fica muito difícil. Vocês não sabem nem onde está a casa mais. Desenhe uma pessoa. Cabeça, olho, boca, nariz, perna, braço, mão. Desenhe uma pessoa. Muito bem. Agora, você vai achar um cantinho da folha de olho fechado. E você vai escrever. Vou ditar. Sem a luz. Começa a escrever onde você acha que dá para escrever. Não abre o olho. Sem a luz de Deus. Sem a luz de Deus, tudo fica. Sem a luz de Deus, tudo fica fora de lugar. Quem terminar de escrever pode abrir e olhar seu desenho. Compartilhe seus desenhos. Tem alguma artista e tem algum Picasso. Olha só. Teve uns desenhos. Olha, você não abriu o olho? Muito bem. Parabéns, hein? Tem uns desenhos aqui que... Agora tem gente que a pessoa ficou do tamanho da casa, não foi não? Ou a casa menor que a pessoa, a árvore maior que... A pessoa maior que a árvore. Hã? A casa minúsculo, gigante, não entra na casa. O olho ficou no ombro. É. Sem luz, sem a luz de Deus, tudo fica fora do lugar. Uma casa é importante, árvore, sol, mas é muito difícil desenhar isso sem enxergar. Assim também é a nossa vida, né? As coisas, às vezes nós temos coisas boas. Temos coisas importantes. Temos nossa família, temos nossa casa, temos nossa vida. Mas sem a luz de Deus, às vezes essas coisas ficam fora do lugar. Mesmo sendo bonitas, boas, importantes. Sem a luz de Deus, tudo fica fora do lugar. E nós vamos falar agora sobre a vara que floresce. E eu quero pedir para você abrir sua Bíblia lá em Números 17. Quando eu falei para Vera, eu tinha falado para ela sobre esse tema, porque foi o que Deus colocou no meu coração. Por isso que quando ela me falou da árvore, eu falei, ótimo, porque tudo que a gente falou hoje de manhã vai ser a base, porque é aquilo que a gente vai falar agora à tarde. Sobre a vara que floresce. Sobre as coisas ficarem no lugar na vida da gente. Então vamos lá. A vara de Arão floresce. Pode passar o próximo. Isso. Números 17. O Senhor disse a Moisés: peça aos israelitas que tragam 12 varas, uma de cada líder das tribos. Escreva o nome de cada líder em sua vara.
Na vara de Levi, escreva o nome de Arão, pois é preciso que haja uma vara para cada chefe das tribos. Deposite-as na tenda do encontro, em frente da arca, nas tábuas da aliança, onde eu me encontro com vocês. A vara daquele que eu escolher florescerá, e eu me livrarei dessa constante queixa dos israelitas contra vocês. Assim Moisés falou aos israelitas, e seus líderes deram-lhe 12 varas, uma de cada líder das tribos, e a vara de Arão estava entre elas. Moisés depositou as varas perante o Senhor na tenda que guarda as tábuas da aliança. E no dia seguinte, Moisés entrou na tenda e viu que a vara de Arão, que representava a tribo de Levi, tinha brotado, produzindo botões e flores, além de amêndoas maduras. Então Moisés retirou todas as varas da presença do Senhor e as levou a todos os israelitas. Eles viram as varas e cada líder pegou a sua. E o Senhor disse a Moisés: ponha de volta a vara de Arão em frente da arca das tábuas da aliança, para ser guardada como uma advertência para os rebeldes. Isso porá fim à queixa deles contra mim, para que não morram. E Moisés fez conforme o Senhor lhe havia ordenado. E os israelitas disseram a Moisés: nós morreremos, estamos perdidos, estamos todos perdidos. Todo aquele que se aproximar do santuário do Senhor morrerá. Será que todos nós vamos morrer? E eu queria também que a gente pudesse ler, só que eu acho que ficou muito apertadinho para vocês lerem comigo. 1 Pedro 2:9. Algumas devem saber de cor. Quem souber pode ler, então, quem conseguir enxergar aqui. Vós, porém, sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Essa tarde eu gostaria de falar para você sobre o propósito que Deus colocou na sua vida. A vara que floresce. Falamos da árvore. E agora, esse texto que também fala de flor, também fala de uma vara que floresceu, não somente floresceu, como deu frutos, até amêndoas, em 24 horas. Aliás, eu acho que em 12 horas, né? Da noite para o dia. Milagrosamente, a vara de Arão floresce. Esse texto, na verdade, para a gente entender, a gente teria que ler mais textos, mas o tempo não permite. Então, eu quero só lembrar, para quem não está lembrada, do que estava acontecendo. Lá em Números 16, Números 15, o que aconteceu? Houve uma revolta. Corá, Datã e Abirão se revoltaram contra Moisés. E Arão, eles começaram a dizer que, por que só você vai ser sacerdote? Por que Deus pôs você como sacerdote diante de nós? Começou a duvidar do chamado de Moisés, do chamado de Arão. E o mais interessante é que essa situação foi logo depois de tudo que aconteceu lá com os espias. O povo não acreditou que eles poderiam ter a terra prometida. Deus ficou muito triste com o povo. Moisés orou, intercedeu pelo povo. Os 12 espias, apenas 2 ficaram vivos, 10 morreram na hora, por causa da sua incredulidade, porque tudo que eles levaram a Israel a pecar, porque eles trouxeram uma mensagem de desânimo. Eles desconfiaram daquela terra que Deus tinha dado para eles. E Deus colocou uma praga no meio deles, e Moisés orou, pediu para o Senhor: não nos abandone. Como é que eu posso caminhar sem o Senhor? Então, essa revolta de Corá, Datã e Abirão foi depois de tudo isso. E aí a gente fala assim: mas como que pode esse povo, né? Ver tantas maravilhas e ainda... Mas eu não sei, eu tenho a impressão que ainda assim é hoje. O povo de Deus vê tantos milagres, tantas maravilhas, Deus fazendo tanta coisa, e ainda assim a rebeldia está dentro de nós. Nós duvidamos das pessoas, dos chamados, e fazemos confusão. Quando nós queremos estar no lugar que não é nosso. Quando Deus escolhe outro para fazer aquilo que a gente acha que a gente queria fazer. E quando a gente não sabe o que Deus escolheu a gente para fazer. Então, olha só, tinha 2 grupos de descontentes, porque, na verdade, Corá era um levita. Então, ele era uma família escolhida, mas ele queria ser sacerdote.
E Datã e Abirão era da tribo de Ruben. Eu estava estudando e eu fui entender o seguinte. Primeiro, Corá era um parente de Moisés. Às vezes a oposição é dentro da nossa casa. São os nossos parentes que não acreditam no nosso ministério. São os nossos parentes que não acreditam no nosso chamado ou naquilo que Deus fez para nós. Estranho isso, né? Mas é bíblico também. A Bíblia conta tudo que é verdade. A Bíblia não esconde sobre o ser humano. E às vezes dentro da nossa família tem pessoas que não acreditam naquilo que Deus chamou a gente para fazer. E acha que você não está no lugar certo. Eu lembro que há uns 3 anos atrás, assim que eu tive a decisão de... Na verdade, eu ainda estava trabalhando, mas um processo de diminuir minhas horas como profissional liberal e aumentar o meu tempo na igreja, foi um processo que Deus foi trabalhando comigo. Mas um tio meu, que é pastor, inclusive, lá no Rio, ele ligou para mim e falou assim: Annalise, estou muito preocupado com o que você está fazendo da sua vida. E eu falei: tio, por quê? Não, porque você não pode fazer isso. Você não pode largar a medicina, você não pode. Eu falei assim: tio, mas eu tenho orado, eu tenho sentido Deus falar no meu coração. Eu não estou fazendo uma coisa precipitada. Não, mas você, o Nivaldo, porque meu esposo é pastor. Não, o Nivaldo não pode. O Nivaldo nunca falou nada para mim, tio. O Nivaldo falava assim: Ana, nesse assunto eu não opino, eu só oro por você. Porque é uma decisão sua. Eu falei: tio, Deus falou no meu coração. Ah, não. Estou muito preocupado porque tem pessoas na família preocupadas com você. Eu falei assim: olha, irmãos, vou te dizer, eu desliguei o telefone, aquilo foi um balde de água fria. Meu tio quase não me ligava, ainda me liga para falar um negócio desse. Mas, enfim, às vezes as pessoas da sua casa não acreditam em você e no seu ministério. Mas o importante é o que aconteceu com Arão. Deus confirmou o ministério de Arão, quando a vara de Arão foi a única que floresceu. Nós precisamos entender os sinais de Deus na nossa vida, quando Ele nos chama para coisas que às vezes as pessoas acham que é doideira. Quando Deus chama você, algo vai florescer na sua vida. Porque se Deus chama, Ele vai dar sinais. Você vai entender os sinais de Deus na sua vida. Datã e Abirão, como eu falei, depois entrou On também. O On, ele fala dele, depois parece que ele desistiu da rebelião, mas eu não sei exatamente. Mas esses 3 homens eram rubenitas. Os rubenitas, se a gente lembrar dos 12 filhos de Jacó, Ruben era o filho mais velho. Na verdade, quando a tribo de Levi foi escolhida como uma tribo diferenciada, é mais ou menos como se Ruben tivesse perdido a sua primogenitura. E no arraial, os rubenitas ficavam do lado dos levitas. Então, sabe, eu acho que eles ficavam meio que conversando, conversa fiada, conversaram demais, acabaram fazendo uma rebelião. Às vezes a gente fala muito. Às vezes as rebeliões nascem da gente falar mais do que precisa. Um está descontente, começa a contaminar o outro, daqui a pouco o outro também está descontente. Eu não sei se foi assim, mas eu acho bem coerente, porque eles dormiam e montavam suas tendas próximos uns dos outros. E, obviamente, que eles conversavam mais com quem estava próximo deles. E esses homens descontentes tiveram oportunidade de trocar ideias. Eu não acho que Moisés serve. E Arão? Quem é Arão? E Moisés, aquele gago? Não sei não. Por que tem que ser ele? Por que não pode ser eu? Por que a gente não pode escolher os sacerdotes? Por que Deus falou com ele? E assim foi. Eu sei que houve uma rebelião religiosa, porque eles não acreditavam no sacerdócio, né? Mas também houve uma rebelião civil, porque Moisés não era só o líder religioso, ele era o líder civil do povo. Então foram 2 rebeliões, contra a autoridade civil de Moisés e contra a autoridade espiritual de Moisés e de Arão. E aí, gente, foi juntando gente. No Números 16, tinha 250 descontentes. Eles foram levar incenso. Já havia tido uma prova disso. Eles levaram incensos, 250 levaram os incensos, duvidaram, né? E eles foram engolidos. Desculpa, os 250 que ofereceram incenso, porque eles falaram: não são só vocês. Então Moisés falou: então traz aqui aqueles que vocês acham que pode oferecer incenso. E os 250 foram fulminados. A rebelião começou a não ficar legal.
Eles começaram, pessoas foram se juntando, mas de repente, 250 homens líderes são fulminados diante da tenda da presença, porque estavam oferecendo incenso e não tinham sido escolhidos para isso. E aí o que aconteceu? Todo o povo ficou triste, ficou chocado. O povo se revoltou contra eles e, além de tudo, a terra engoliu toda a família de Corá. Gente, vamos conversar, né? Que dia difícil. Que dia difícil para Moisés. Que dia difícil para Moisés e para Arão. Tudo bem, o povo estava revoltado, mas imagina as mães, as 250 esposas, os 1000 filhos, que israelita tinha um monte de filho, né? 1000 filhos chorando, 250 esposas chorando, e as irmãs delas e a família, aquela tristeza, e a terra engoliu, porque Deus não se agradou daquela rebelião. E é muito interessante, porque mesmo diante de tudo isso, o povo ainda se revoltou contra eles. Tem uma frase que diz, a voz do povo é a voz de Deus. Irmãos, isso é a maior mentira. Isso não tem base bíblica nenhuma. Se você olhar aqui, então, no povo de Israel, nunca a voz do povo é a voz de Deus. Pelo contrário, é mais chance da voz do povo ser bem diferente da voz de Deus. Então, às vezes a gente fala, todo mundo faz isso. Todo mundo faz isso, mas você não é todo mundo. E não é porque a voz do povo diz isso que você vai fazer. Mas o povo, eles não tiveram um arrependimento com aquilo. Às vezes, Deus faz coisas radicais, e mesmo assim o ser humano não se arrepende. Não consegue enxergar. Porque Deus é amor, mas Deus também é justiça. E o povo continuou revoltado. Como fica seu coração quando duvidam do seu chamado, do seu papel, da sua identidade em Cristo, quando zombam de você e parece que nada faz sentido? É isso que a gente vê aqui no texto de Números 17. A glória de Deus se manifestou de maneira sobrenatural àquele povo. Deus não gostou daquilo. Moisés falou, Arão vai fazer propiciação, começa a fazer seu trabalho, vai trabalhar. E Arão, como sacerdote, começa a fazer o trabalho dele, porque ele falou, a praga já está se espalhando pelo povo. E Arão foi fazer os rituais de propiciação pelo povo, para que a praga parasse. Muito interessante. Arão estavam duvidando do trabalho dele, duvidando do chamado dele, e no meio daquilo tudo, Moisés falou, vai trabalhar. E ele foi. E a coisa parou. Quem tem um chamado, tem esse chamado na época de vaca gorda e na época de vaca magra. Se você é chamado para cuidar, você é chamado para cuidar o tempo todo. Naquela hora não era a hora de Arão ficar revoltadinho, é a hora dele fazer o trabalho dele. E ele, como sacerdote, foi e fez, e Deus parou. Mas mesmo assim, Moisés pediu para o Senhor. O Senhor disse a Moisés, mais um sinal eu vou dar para esse povo, pegue 12 varas. E aí nós chegamos em Números 17. Pega 12 varas. E na vara de Levi você coloque o nome Arão. E vamos ver o que acontece. E no dia seguinte, milagrosamente, tem árvores que brotam por varas, a gente sabe disso, mas nenhuma em 12 horas ou 24 horas. A vara floresceu, a vara frutificou e tinha frutos maduros. Milagre. E a palavra de Deus diz que Moisés chegou e mostrou para o povo. Vocês têm dúvida ainda? Vocês têm dúvida ainda? E eu quero fazer um parênteses. Por que será que ser sacerdote dava tanto assim, que as pessoas queriam tanto ser sacerdote? Por que será que Corá queria ser tanto sacerdote? Porque, primeiro eu quero falar das roupas. Pode passar. Não sei se vai dar para vocês verem. Não ficou assim 100%, mas vocês vão olhar para cá e vão imaginar. Havia toda uma roupa diferencial. O sacerdote, ele não era igual. Ele tinha um preparo especial. Desde o início, Deus deu todas as leis e ele disse, olha, você vai fazer assim, Moisés, assado. Deus deu todos os detalhes de como seria a tenda, mas Deus também deu todos os detalhes de como seria a roupa desse sacerdote. E nós vamos ver o porquê. Os fios eram de tecido azul, roxo e vermelho. Lindo. Adoro azul, roxo, vermelho.
Lindo. Um colete de linho fino trançado com fios de ouro. Ombreiras com pedras de ônix, cujos nomes das tribos estavam gravadas, unidas por fios de ouro costuradas nela. Um peitoral com 4 fileiras de pedras preciosas, uma para cada nome dos filhos de Israel, com correntes e argolas de ouro. Um manto inteiramente azul, com bordas enfeitadas de fios de tecido azul, roxo e vermelho, e que alternavam romãs de linhos e sininhos de ouro. Ele tinha esse sininho, porque se ele entrasse no Santo dos Santos de maneira errada, ele andava a fazer barulho. Se ele não estava andando, aconteceu alguma coisa com o sacerdote. Ele morreu lá dentro. Aí, eles puxavam o sacerdote, ninguém entrava no Santo dos Santos. Túnicas, gorros para os auxiliares, calções de linho fino, um turbante. O turbante do sacerdote principal tinha uma diadema onde havia gravado Kodesh La Adonai. Isso é, consagrado ao Senhor, na testa. Fizeram de ouro puro esse diamante e gravaram nele um selo. As roupas então eram vistosas, tanto a do sacerdote como a dos seus auxiliares, seus filhos. Em Êxodo 28, se você olhar versículo 2 e repete no versículo 40, ele fala assim: faça vestes sagradas que lhe confiram dignidade e honra. As vestes foram para que passasse essa ideia mesmo. Você olhava essas vestes e falava: essa veste traz dignidade e honra. Em algumas traduções, dignidade e beleza. As vestes deviam enaltecer o cargo e as funções do sacerdote. Ele era o homem que era o intermediador entre o povo e Deus. Então, olha que interessante, em Israel, até hoje, por um bom tempo, acho que hoje talvez nem tanto, mas as vestes estão muito associadas com a identidade. Veste de sacerdote, veste de pastor, veste de príncipe, veste de rei. As virgens tinham vestes especiais. As casadas usavam outras roupas. As prostitutas usavam outro tipo de roupa. O cobrador de impostos usava um tipo de roupa. Então, as vestes em Israel tinham muito a ver com a identidade. E as vestes do sacerdote eram, de fato, muito diferentes e especiais, com muitos simbolismos. Se você abrir a sua Bíblia lá em Zacarias 3, a gente tem essa visão mais forte do que seria a veste. Eu gosto muito desse texto. Zacarias 3. É uma visão que o profeta Zacarias teve, onde o sumo sacerdote Josué aparece diante do Senhor. Olha que coisa interessante. Depois disso, ele me mostrou o sumo sacerdote Josué diante do anjo do Senhor, e Satanás à sua direita para acusá-lo. O anjo do Senhor disse a Satanás: o Senhor o repreenda, Satanás. O Senhor que escolheu Jerusalém o repreenda. Este homem não parece um tição tirado do fogo? Ora, Josué, vestido de roupas impuras, estava em pé diante do anjo. O anjo disse aos que estavam diante dele: tirem as roupas impuras dele. Depois disse a Josué: veja, eu tirei de você o seu pecado e coloquei vestes nobres sobre você. Disse também: coloquem um turbante limpo em sua cabeça. Colocaram o turbante era aquele que estava escrito consagrado ao Senhor. Colocaram o turbante nele e o vestiram, enquanto o anjo do Senhor observava. O anjo do Senhor exortou Josué, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos, se você andar nos meus caminhos, obedecer aos meus preceitos, você governará a minha casa, e também estará encarregado das minhas cortes. E eu lhe darei um lugar entre estes que estão aqui. Ouça bem, sumo sacerdote Josué, e seus companheiros, sentados diante de você, homens que simbolizam coisas que virão. Trarei o meu servo, o renovo. Vejam a pedra que coloquei na frente de Josué.
Ela tem 7 pares de olhos, e eu gravarei nela uma inscrição, declara o Senhor dos Exércitos, e removerei o pecado dessa terra num único dia. Naquele dia, declara o Senhor dos Exércitos, cada um de vocês convidará seu próximo para sentar-se debaixo da sua videira e debaixo da sua figueira. Eu amo esse texto. Ele é tão profundo. Primeiro ele diz que você vai se apresentar aos sacerdotes, o sumo sacerdote Josué vai se apresentar a Deus. Quem está do lado dele? Irmãos, olha, por mais perto que você chegue de Deus, o diabo está sempre perto também. Às vezes nós temos uma falsa ideia de que ao nos aproximarmos de Deus, o diabo vai ficar longe da gente. O diabo é um acusador. Vai ter um momento que o Senhor vai prender ele. E para sempre nós ficaremos livres. Mas enquanto a gente está aqui, ele vai estar sempre querendo nos acusar. Essa é uma verdade que alguns crentes às vezes não se dão conta. Eles acham que fazendo muito isso, fazendo muito aquilo. Não, irmãos. Simplesmente era o sumo sacerdote se apresentando diante de Deus. E Satanás acusando. Olha aqui as roupas dele. Olha as roupas sujas dele. E nós estamos falando de que representava a roupa. Então assim, olha aqui Deus, olha a roupa. E aí o Senhor fala, o anjo do Senhor, que nada mais é em Zacarias do que o próprio Cristo, troca as roupas de Josué. Tira aquelas roupas sujas e coloca roupas limpas. Um tição tirado do fogo. Na época da visão de Zacarias, nós tínhamos um povo que estava saindo do exílio da Babilônia, cabisbaixo, com a moral baixa, sabia que tinha perdido tudo. Um tição tirado do fogo. Ele tira as roupas impuras. Eu tirei o seu pecado. E coloca roupas puras. Roupas limpas. Coloquem um turbante limpo. Tirem as roupas impuras. Eu tirei, o verso 3 e verso 4. Veja, eu tirei você o seu pecado. Olha que interessante, quando ele troca as vestes, ele diz, eu tirei o seu pecado. Por isso que vestes tem muito mais do que simplesmente uma representação da roupa que você veste. Eu troquei a sua identidade. Você não é mais escravo, você é filho. E é tão interessante que Deus não deu uma roupa diferente para o sacerdote, porque ele tinha errado. Ele deu a mesma roupa. Quando Deus nos restaura, Ele restaura para a gente continuar fazendo aquilo que Ele deu para a gente fazer. Às vezes a gente pensa, poxa, será que Deus vai me usar depois de tudo isso? Use, irmão, porque se você tem um propósito, Ele vai usar. Ele vai trocar suas vestes, mas se você foi chamado para honrar e glorificar a Deus, se você tem um chamado pastoral, se você tem um chamado na área de educação, se você tem um chamado na área de música, o Senhor troca suas vestes e vai botar você no lugar de volta. Porque quando você tem o chamado para Deus não se perde. Ele purifica, Ele trata o nosso pecado. O que significa para nós hoje sermos sacerdotes vestidos de dignidade e beleza? Dignidade e honra. Glória e honra. Será que é vir na igreja com uma roupa bonita? Hoje está todo mundo arrumadinho. Será que é isso? A gente vinha arrumado aqui para a igreja? Não, né? Por mais que sejam bonitas essas roupas, por mais que na igreja a gente vem para honrar o Senhor, a gente se arruma, tá certo, A gente se arruma para fazer tantas coisas, por que não se arrumar para adorar o Senhor? Acho perfeito isso. Mas será que é isso? Será que é essa dignidade? Será que é essa beleza? Na verdade, irmãos, o que nos dá dignidade e beleza como líderes, como mulheres de Deus, é uma vida restaurada. É a veste trocada. É Jesus lavando sua veste. É Jesus trocando sua veste. É o abandono das práticas pecaminosas. O anjo em Zacarias 3 restaurou a identidade do sacerdote. Mas ele continuou sendo sacerdote. Eu gosto muito daquele texto quando Jesus, as pessoas trazem Jesus, a mulher adúltera Jesus. Eu fico imaginando como é que essa mulher estava vestida. Talvez com umas roupinhas de baixo, não sei. Tanta vergonha, tanta humilhação, tanta gente querendo apedrejá-la. Na verdade, era uma cilada que tinham preparado para Jesus. E Jesus começa a escrever na areia. A Bíblia não diz o que ele escreve. Eu, Annalise, eu acho que ele estava escrevendo os 10 mandamentos.
não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho. Primeiro, amarás teu Deus acima de tudo. Eu acho, isso eu. Porque aí, à medida que as pessoas iam lendo os 10 mandamentos, elas iam se tocando. Essa é uma... Não é bíblico isso, tá, irmãs? Algumas pessoas já falaram, acho que Jesus estava escrevendo os pecados. Eu não acho. Eu acho que Jesus estava escrevendo os mandamentos. E aí a pessoa, aí ele fala assim, Senhor, e aí? Ó, escrevendo lá, quem não tiver pecado, pode atirar a primeira pedra. E as pedras foram sendo deixadas. E quando Jesus, todo mundo vai embora, ele fala, mulher, cadê os teus acusadores? Foram embora. Eu também não te acuso. Vai e não peques mais. Eu creio nesse Deus que, ele fala, filha, você não diminuiu para mim, porque você errou. Você continua filha. Continua uma mulher que eu amo, continua uma pessoa que eu amo. Eu vou morrer, inclusive, por você. Aguarda um pouquinho. Mas vai e não peques mais. Eu creio nesse Deus que restaura a nossa identidade. Nós somos feitos à imagem e semelhança dele, e por causa do mundo, por causa das tristezas, às vezes nós não sabemos mais quem somos, agimos como o mundo acha que nós devemos agir, como uma mulher moderna deve agir. Tem tantas coisas para as mulheres modernas fazerem, não? Que a gente nem dá conta de fazer tanta coisa. Mas, no fundo, o que nós somos filhas amadas de Deus Altíssimo. Nós temos um propósito, Deus nos chamou para glorificar o nome dele. E nós precisamos ter a nossa identidade restaurada. Mas ele coloca as mesmas vestes em nós. E aí vem 1 Pedro e diz, vocês são sacerdócio real, nação santa, povo escolhido de Deus, para manifestar a glória dele. Então não há nada, Satanás pode ficar do lado da gente acusando, mas não há nada que faça o nosso Deus mudar quem somos. Nós continuamos sendo os filhos amados dele. E eu te pergunto, você sabe quem é e para que você veio nesse mundo? Uma vida com propósito implica em saber quem eu sou, o meu chamado e exercer meus dons e habilidades com excelência, tirando o máximo de meu tempo, talento e energia para a glória de Deus. Sua identidade tem a ver com o modo como você foi criado, e fomos criados à imagem de Deus. É uma guerra descobrir sua verdadeira identidade. Às vezes nós não sabemos para que viemos. A maturidade nos ajuda, mas às vezes nem isso. Porque para nós sabermos de fato quem somos, nós temos que estar em conexão com quem nos criou. E quem nos criou foi Jesus, foi Deus. Então muitas pessoas descobrem muito tarde, porque elas tiveram um encontro com Deus mais tarde. E eu estava estudando essa palavra e eu fiquei imaginando uma coisa muito interessante. Jesus Cristo, quando ele foi batizado, ele ouviu a voz do alto, esse é meu filho amado, de quem eu me comprazo, eu me agrado. Uma afirmação linda de Deus, aos 30 anos de idade. Mas, irmãos, aos 12 anos, Jesus já sabia quem era e para que veio. Não é verdade? Ele foi para Jerusalém e os pais dele, todo mundo foi embora, aquela família ampliada, todo mundo, cadê Jesus? 3 dias, cadê Jesus? 3 dias, olha só que interessante. E chega lá onde Jesus estava? No meio dos rabinos. Mas Jesus, o que você está fazendo aqui, meu filho? A gente já está voltando lá para Nazaré. Eu estou aqui tratando das coisas do meu Pai. No plano lindo e maravilhoso de Deus, uma criança de 12 anos já deveria saber quem é e para que veio. Jesus estava no meio dos rabinos, porque ele era um rabino. Jesus é um mestre. Então ele estava no meio daquilo que ele era. E ele sabia quem era o pai dele. Estou aqui tratando das coisas do meu pai. 12 anos. Irmão, sabe qual é o meu sonho? É que eu possa pegar minhas crianças lá na igreja. Eu achei tão lindo esse trabalho. Essas crianças que não têm pai, não têm mãe, acham que são um estorvo na vida, um estorvo para a sociedade, fazer com que elas saibam para que elas vieram e de quem elas são filhas. Porque numa família disfuncional, muitas vezes a criança com 12 anos não sabe quem é e não sabe de quem ela é filha. Mas nós somos igreja, nós temos que falar isso. Jesus era Deus e era homem. Claro que ele é o padrão ideal. Como eu acho lindo uma criança que sabe falar o que vai ser quando crescer.
Às vezes a gente acha que é bobagem. Não é bobagem não, irmãos. Se a criança com 12 anos... E olha que interessante, o que são os 12 anos? É um marco na vida do ser humano. Depois vem a adolescência. Os hormônios mudam tudo e fica tudo biruta. Mas lá dentro, sabe quem é e para que veio. Vem as turbulências, lá na igreja assim, né? Aqueles adolescentes firmes, né? No ministério infantil, faz 13, 14 anos, fica tudo... E a gente só segurando, ajustando. Daqui a pouco eles aprumam, porque os anos da adolescência são turbulentos. E olha só que coisa linda, com 12 anos, antes da puberdade, nós não sabemos como foi a adolescência de Jesus, mas uma coisa a gente sabe, ele sabia quem era. E ele sabia para quem veio. Você que tem filhos nessa idade, seus filhos sabem o que eles querem ser? De quem eles são filhos espirituais? Presta atenção, irmãs, nós somos mães, nós somos líderes na igreja. Nós precisamos que as nossas crianças saibam quem são em Cristo Jesus. Talvez a gente vai descobrir isso mais tarde, depois quando é restaurado, quando se converte. Mas pensa como é bom se a gente soubesse isso mais cedo. Não seria uma bênção? Quantas tristezas a gente evitaria se a gente soubesse. E o que acontece é que o mundo pega essas crianças que não sabem quem são, fala, você é bandido. Ela acredita. Você é um marginal, você faz mais para a sociedade, você faz mal para a sociedade. Elas acreditam e continuam fazendo aquilo. Elas continuam sendo nocivas, mas elas não foram criadas para isso. E eu fico impressionada que às vezes, irmãs, eu respeito a opinião de cada um. Eu vou falar uma opinião minha. Mas, às vezes, eu fico um pouco espantada que alguns crentes facilmente falam que são a favor da pena de morte. Eu sei que tem muito bandido aí que a maldade deles não tem tamanho. Mas essas pessoas são pessoas que não conhecem Jesus. Nós temos que fazer a nossa parte. Eu acho que a justiça tem que ser feita assim. Mas eu particularmente, acho a pena de morte. Acho que morte, para mim, é coisa que Deus tem que resolver. Eu jamais gostaria de ter que resolver sobre a vida de alguém nesse sentido. Então, eu sou contra a pena de morte. Ah, mas esses marginaizinhos de 12 anos já são um baita marginal. É uma criança que não foi cuidada. E nós precisamos. Quando nós fazemos, aí a gente tem menos dor. Mas se você não está fazendo nada por essas crianças, irmãos, não vai também meter o pau, não. Porque você precisa estar engajado nisso. Nós, como igreja, precisamos estar engajados. Nós temos um projeto lá. Quando você falou das 60 crianças, Deus sabe, nós estamos com 12 lá, eu quero mais. Porque nós, como igreja, temos que fazer alguma coisa. A sociedade não está nem aí com as crianças, irmãos. A grande verdade é essa. O governo, entra um, sai outro. Será que eles estão preocupados com as crianças? Mas nós que somos igreja, nós precisamos preocupar com as crianças. É um papel nosso. Então, assim, o engajamento nosso tem que ser um engajamento espiritual também. Não é só um engajamento político, não. Nós temos que fazer a nossa parte. Porque se essas crianças elas não estão aí à toa. Elas não estão aí fazendo essas coisas erradas à toa. É fruto de uma sociedade que, primeiro, não tem Deus na frente. Famílias disfuncionais. Famílias totalmente desestruturadas. De uma sociedade que tudo pode. Você pode transar a hora que você quiser, não é verdade? Pode ficar grávida, fica bonito. E às vezes a gente fica participando de tudo isso, assistindo novelas, programas, achando tudo legal. Mas o resultado é isso que a gente está vendo na rua. Na novela, tudo bonito. Na novela, todo mundo dá certo, todo mundo fica rico. Mas não é essa a verdade. E a gente fica, às vezes, participando disso, mas não exatamente engajados de fazer alguma coisa por essas crianças, que deveriam, aos 12 anos, saber o que são e para que vieram. Isaías 41. Abra comigo, 41, 14 a 16. Nós impactamos outras pessoas quando nós sabemos quem somos. Nós não temos que ter medo de dizer quem somos. Nós não temos que ter medo de dizer por que nossos filhos... nós não ensinamos nossos filhos a ter sexo antes do casamento. Nós não temos que ter medo de falar isso. Eu lembro que uma vez estava uma conversa de médicos e... porque meu filho... eu dou camisinha para o meu filho, porque meu filho leva a namorada para dormir em casa, não sei o que. Eu falei, bom, gente, desculpa, na minha casa, não. Porque eu não ensinei isso para o meu filho. Se ele fizer, ele está fazendo por uma escolha dele, mas não fui eu que ensinei. Então, na minha casa, ele não vai fazer isso, porque eu não ensinei ele.
A gente vai se conformando com o mundo, em vez do mundo ser impactado pelas nossas posturas. Agora, não é por isso que a gente tem que sair agredindo as pessoas. A nossa vida, o nosso viver, a nossa integridade no viver é que tem que falar mais alto. Não a gente agredir a opinião dos outros que não têm a mesma opinião que a gente. Mas, às vezes, nós nos deixamos levar pelas coisas desse mundo. Isaías 41. Olha que coisa linda. Isaías 41, 14 a 16. Não tenha medo, ó verme Jacó. Algumas Bíblias falam vermezinho. Não tenha medo, vermezinho Jacó, ó pequeno Israel, pois eu mesmo o ajudarei, declara o Senhor, seu Redentor, o Santo de Israel. Veja, eu o tornarei um debulhador novo e cortante, com muitos dentes. Você debulhará os montes e os esmagará, e reduzirá as colinas a palha. Você irá peneirá-los e o vento os levará, e uma ventania os espalhará. Mas você se regozijará no Senhor, e no Santo de Israel se gloriará. Deus quer usar a sua vida para ajudar as pessoas a deixarem de ser vermes, para serem uma lâmina dupla cortante. Às vezes eu li esse texto e falava, mas por que vermezinho, né? Porque uma das coisas que o verme faz na terra ele faz buraquinhos na terra. Mas pensa o que um vermezinho faz. Aí Isaías fala assim, olha, vermezinho, Jacó, pequenino, eu vou transformar você de um verme numa lâmina dupla cortante, que vai arar a terra, que vai furar, que vai... Você está se vendo um verme, mas eu estou te vendo uma lâmina dupla cortante. Irmãos, nós às vezes nos vemos vermes, mas Deus age na nossa vida como lâminas duplas cortantes. Ele não nos vê como vermes. E não adianta a gente ficar depois com dó da gente mesmo. Porque Saul não acreditou em quem ele era. Deus falou para ele, você vai fazer a justiça sobre os amalequitas, não vai sobrar nenhum. Ele ficou com medo dos homens, dos soldados, deixou o rei vivo, deixou os carneiros vivos, pegou as melhores ovelhas. Samuel chega, Deus havia falado, pode ir que Saul já aprontou, vai lá que Saul aprontou. Samuel estava orando, passou a noite inteira orando por Saul e voltou lá. E aí, está tudo bem, Saul? Está tudo bem. Mas e esse barulho que eu estou ouvindo das ovelhas? Não era para estar ouvindo barulho de ovelha aqui. De certo que Saul escondeu as ovelhas lá atrás, né? Mas as ovelhas berraram. E Samuel ouviu. Ô velhinho de ouvido bom, né? Esse barulhinho de ovelha que eu estou ouvindo. Aí Saul chega, cheio de conversa, começou, não, mas aqui sabe, a gente está fazendo isso para sacrificar, e porque não sei o quê, eu fiquei com medo. Aí Samuel foi bem categórico, não é porque você não acredita que você não é quem você é. Deus te fez rei, e você não fez seu papel. Irmãos, se Deus nos fez reis e profetas, sacerdote, faça seu papel. Você não vai poder ter essa desculpa no final. Ai, Senhor, eu sou um vermezinho. Ele vai falar, você não é. Porque eu te disse que você era uma lâmina dupla cortante. Se você passou a vida como um verme, você não me honrou. Irmãs, essa é a grande verdade. Se nós passarmos a nossa vida como verminhos, fazendo um furinho na terra, sendo que Deus queria que a gente furasse, arasse a terra e plantasse sementes e lançasse para a glória dele, não adianta você falar que você tinha complexo de inferioridade no final, porque isso não cola com Deus. Isso não colou com Deus. Se você quiser conferir, abre lá 1 Samuel 17. Você vai conferir comigo essa fala de Samuel. Samuel, desculpa, não é o 17 não, é o 15. Samuel disse para ele, embora pequeno aos seus próprios olhos, você não se tornou o líder da tribo de Israel? Você se achava pequeno, mas Deus escolheu você para rei. Então, trabalhe como rei. E, infelizmente, o que aconteceu com Saul depois desse episódio? Quem me fala? Ele perdeu o reinado. Logo depois desse episódio, Samuel
fica ainda orando por Saul. Deus fala assim: chega de orar. Até quando você ainda vai ficar sofrendo por Saul? Vai lá na casa de Jessé e vai ungir o novo rei de Israel. Samuel levantou e foi lá, e você já sabe a história. Também, sabe, irmãos, é tão interessante porque Saul se via pequeno, mas ele foi escolhido rei. Mas se a gente pensar, Davi, ele também... Alguém lembrou de Davi quando Samuel chegou na casa? Foi chegando aqueles bonitão, né? Devia ser bonitos os meninos, né? Vamos conversar. Até Samuel se empolgou, devia ser bonito. Mas não é esse, não é esse, não é esse, não é esse. 6 vezes. Tem mais nenhum filho? Ah! Tem mais um. Vocês acham que ele era o queridinho da mamãe? O queridinho do papai? Não. Mas ele cuidava das ovelhas do pai dele. E ele provou o coração dele. Deus conheceu o coração dele, cuidando lá das ovelhas do pai dele. E não devia ser muito, não, porque depois o irmão dele ainda tirou sarro dele quando ele foi lá. Vai lá cuidar das suas ovelhinhas. Não devia ser muita ovelha, não. Jessé não era um homem rico. Mas Davi cuidava daquelas ovelhas com tanto amor, com tanto carinho, que Deus viu nele um potencial. Então ele poderia fazer a mesma coisa. Ah, eu não era nada na minha casa. Mas Davi sabia quem ele era em Deus. Ele lutou contra o gigante, ele diz: eu vou no nome do Deus vivo. Saul falou: meu filho, põe minha armadura. Naquela época só Saul e Jonatas tinham armas, porque Israel estava meio empobrecido no exército, por causa da perseguição dos filisteus. Mas aí ele falou: meu filho, você não vai desse jeito. Não vai desse jeito, bota a minha armadura. Davi colocou a armadura de Saul, falou: ih, não dá não para andar nisso. Gente, Saul era o mais alto de Israel. Davi estava saindo da puberdade, assim, era mais baixinho, né? Ficou tudo desconjuntado. Sabe o que a gente aprende nisso? A gente não entra com a identidade do outro. A gente vence o gigante sendo quem a gente é. E ele venceu o gigante com roupa de pastor, porque ele era pastor. Davi foi um grande pastor de Israel. E ele foi lá, jogou a pedrinha, puf. Então, Saul se sentia pequeno, mas ele, quando Deus o escolheu, ele poderia se sentir honrado e começar a trabalhar conforme o que Deus o chamou. E eu digo isso para vocês, irmãs. Se você se acha pequena, mas se Deus te chamou, faça. Não vem com essa desculpa. Ai, Senhor, sabe por que eu não fiz? Ai, porque na minha igreja eu sou a mais... Nossa, eu não tenho curso superior, todo mundo tem. Ai, Senhor, eu não tenho jeito que esses negocinhos... Ai, a fulana tem muito mais jeito que eu. Senhor, mas por que eu, se a fulana canta muito... Deus amou você? Deus te pediu? Você sentiu isso no coração? Vai. Porque não adianta usar essa desculpa no final. Porque Samuel foi exatamente nesse ponto que Saul caiu. Você se vê pequeno, mas o teu Deus te vê grande. E por que Deus nos vê grande? Porque Ele nos vê com os olhos dEle. Ele nos vê com aquilo que Ele nos fez. Ele não nos vê vermes. E Isaías foi bem claro nisso. Não somos vermes. A família pode não acreditar em você, seus amigos, seus vizinhos. Não importa. Se Deus acredita. Se Deus diz que é para você ir, vá. Eu estava lendo outro dia a história de uma missionária lá da Irlanda. Ai, eu esqueci o nome dela, Anne. É uma que tinha os olhos castanhos. Talvez alguns de vocês conheçam essa história. Ela tinha olhos castanhos e toda a família dela tinha olhos azuis. E na escola dominical, uma família cristã, ela pedia para Deus colocar os olhos dela azuis. Na sua ingenuidade de criança, ela orava. Deus, faz meus olhos ficarem azuis. Aí acordava de manhã, olhava no espelho, o olho castanho. E, enfim, ela desiludiu com essa oração, que Deus não ouviu a oração dela. Mas ela, ao longo da vida dela, sempre foi tocada com a mensagem e queria ser missionária. Ela teve vários problemas de saúde. Ela queria ir para a China, onde estava o Hudson Taylor, mas não deu certo. Eu só sei que numa dessas viagens, essa mulher para na Índia. E Deus fala, fica aqui. E ela começa a resgatar crianças. E ela comprava, as crianças eram vendidas nos templos como para prostituição. E essa mulher, ela se botava roupas de indiana, passava carvão no rosto para ficar mais morena,
e ia resgatar essas crianças. Ela comprava essas crianças. E ela só conseguiu fazer isso porque os olhos eram castanhos. Porque indiano não tem olho azul. E uma vez, uma amiga foi visitá-la e viu esse trabalho lindo, porque ela tinha um orfanato, ela ministrava nessas jovens. E a menina falou assim, você lembra... Ame o nome dela, Emily. Olha, você lembra que você queria olhos azuis? E ela se lembrou dessa história. E ela falou, é verdade, mas Deus me deu olhos castanhos para eu fazer o que eu faço hoje. Isso mesmo, Amy Carmichael. Obrigada, irmã. Isso mesmo. Então, irmãs, veja bem, às vezes a gente vai entender as coisas lá atrás. Mas Deus chamou ela para isso. Você não pode ser que você não entenda tudo. Mas uma coisa eu digo, você precisa fazer aquilo que Deus chamou você para fazer. Senão você não vai glorificar o nome dele na sua vida. Nossa vida é assim, ó, curtinha. Nós não sabemos quanto tempo a gente vai viver. Mas uma coisa eu sei, homens e mulheres de Deus não se aposentam, como eu já falei. Nós temos um propósito, Deus vai nos usar o tempo todo. Êxodo 25, 8 a 9, diz que Deus tinha um modelo. Quando ele fez todas as coisas que ele fez, o santuário, o santo dos santos, o altar, as cortinas, tudo isso é simbólico. Havia um modelo no céu, e esse modelo no céu Deus mostrou no coração de Moisés, e ele fez uma réplica desse modelo do tabernáculo. E assim como as roupas dos sacerdotes. A palavra modelo em hebraico tem o sentido de projeto, planta, plano. E a grande estratégia de Satanás é fazer com que você viva fora do projeto de Deus, fora do modelo, fora do plano. Vocês viram como foi difícil desenhar uma casa sem luz, não é verdade? Mas quando há luz, fica mais fácil. O projeto sai. Cada árvore tem uma estrutura genética para ser o que foi planejada. Mas o objetivo é o que a gente viu hoje de manhã. Dar frutos sempre. Dar sombra e remédio. Descobrir sua verdadeira identidade dá trabalho. O mundo e a iniquidade impedem a demonstração da verdadeira identidade. Mas nós não podemos usar a identidade de outro, usar as roupas do outro. Nós temos que usar as nossas mesmas. Nós vamos nos apresentar diante de Deus do jeito que somos. Não adianta as desculpas. Diante do Senhor, as desculpas caem. Diante de Deus, o sumo sacerdote aparece como ele é. E Josué apareceu e suas vestes estavam impuras. Se você ficar no escuro, a roupa não tem nenhum... Hoje mesmo, vou falar para vocês um negócio, contar um segredo, mas depois vocês não vão ficar olhando. Hoje, quando eu me arrumei naquele super espelho da casa da Regina, eu vi que minha blusa tem uma mancha. Posso nem tirar o blazer. É uma mancha. Lógico, meu espelho, eu falei para ela, meu espelho é pequeno, eu não vi essa mancha na minha blusa. Nós precisamos de luz para enxergar as coisas na nossa vida. Então, quando Deus traz a luz, é para a gente enxergar. Às vezes, quanto mais a gente se aproxima de Deus, mais a gente vê como a gente precisa que as nossas vestes sejam lavadas. Mais a gente vê que as nossas vestes precisam ser trocadas, quantas vezes forem necessárias. Seus pecados são perdoados. E esse sentido de veste limpa é pecado perdoado. Tem gente que às vezes fala que não peca. Que ousadia. Acho que eu não pequei hoje. Já pecou. Já pecou. Melhor conversar com seu marido, seus filhos, seus vizinhos, para ver se você não pecou mesmo, né? Não, tem gente que não peca. Irmãos, às vezes a gente peca sem querer. Nossos pensamentos, nossas ideias distorcidas. Às vezes nós pensamos mal do outro, analisamos atitudes de maneira errada. A gente não falou nada, mas Deus sabe o que a gente pensou. Aí tem gente que ainda tem a capacidade de falar, eu não pequei hoje. Uau! Pensamos mal dos outros, fazemos julgamento errado. Às vezes fica aqui, mas aquele que examina aqui, é diante dele que a gente vai se apresentar. Às vezes diante do outro está tudo maravilhoso, né? Mas diante de Deus, as manchinhas do Josué começaram a aparecer. E Satanás acusando. E quando Josué menos imaginou, menos esperou, talvez ele pensasse que ia ser fulminado, vem o anjo e troca suas vestes. É isso que Jesus faz com a gente. Quando a gente pensa que a gente está destruído,
Quando a gente pensa que a gente está derrubado, quando a gente pensa que não serve mais para nada porque você pisou na bola, porque você tomou uma atitude errada, porque você errou com o seu casamento, porque você errou com seus filhos, Jesus vem e troca as suas vestes. E fala, levanta, filha, você não é verme não, você é uma lâmina dupla, cortante, vai fazer a sua obra, vai fazer aquilo que eu te chamei. Não se importa se as pessoas não acreditarem, não se importa se as pessoas acharem que você está no lugar errado. Se Deus falou para você estar ali, fique ali. Jeremias 29:11 diz, eu bem sei os planos que tenho para vós. Planos de paz. Abra lá, Jeremias. Eu bem sei, o nosso Deus tem um projeto para nós. Um projeto. Sou eu que conheço os planos que tenho para vocês. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano. Plano de dar-lhes esperança e um futuro. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Irmãos, não é plano de Deus nos machucar. Às vezes Deus permite coisas que doem na nossa vida. Nós falamos da videira hoje, são as podas. Mas é com uma tesourinha pequenininha, não é para matar a videira, é para dar mais fruto. Às vezes a gente acha que o negócio vai dar certo, Deus fala, não. Mas eu achava que era para lá, mas não era. Isso aqui fechou, essa porta fechou. Dá um negócio, né? Eu lembro que uma vez eu estava na preparação de comprar uma casa. Agora eu tenho minha casa, mas nessa época eu não tinha uma casa. E a gente viu uma casa num bairro que eu gostava muito. Aí eu achei linda a casa. Aí eu fiz toda a papelada para o banco. Daí a pouco liga a gerente. 15 dias orando e pedindo. Não foi aceito. Ai, aquele dia parecia que tinha um negócio dentro de mim. E eu falei assim, puxa vida, eu queria tanto a minha casa. Mas não era o tempo. Deus me deu outra casa. Hoje a minha casa é tão pertinho da igreja. Eu falo, graças a Deus. Que eu não gosto de trânsito, sabe, irmãs? Uma das coisas que eu achei bom de morar de São Paulo é trânsito. Não gosto de trânsito. Falei assim, já pensou se eu morasse no Carandá para vir para a igreja? Meu Deus do céu. Eu tenho que sair 20 minutos mais cedo. Se eu tenho um compromisso na igreja às 9, eu saio 5 para as 9. 9 horas eu estou na minha igreja. Deus me deu a casa certa, né? Fala a verdade. Mas naquela época eu não sabia. E quando aquela gerente disse não para mim, eu fiquei chateadinha. Mas Deus sabe todas as coisas. Os planos de Deus para nós são para nos fazer prosperar. A porta que fechou, irmãos, é porque não ia dar certo. Se você não crê assim, você não pode viver com esse Deus. Porque Deus não vai te contar tudo. Não sei se você já percebeu, né? Que Deus não conta tudo. Ele não conta tudo. Ele conta o que você pode saber, o que você aguenta saber. E quando Ele conta é para você usar para a sua fé. A irmã Cleusa estava me contando uma experiência dela. A experiência dela deixou meus pelos arrepiados. Coisa linda que Deus fez. Quando Deus nos revela algo através dos seus profetas, que ainda existem profetas hoje, graças a Deus, é para nossa edificação. Por isso que profecia precisa ser provada, porque profecia verdadeira acontece. E para que ela serve? Para edificar o povo. Então, às vezes, Deus usa profetas para falar para nós coisas, e de repente essas coisas acontecem na nossa vida. Por que Deus falou? Ele falou porque Ele tinha um propósito, para você se lembrar, filha, fui eu, mas eu estou cuidando. Se você ficou sabendo disso antes, imagina que eu já estava pensando nisso antes por você. Então, segura a onda. Você está aqui, ó. Você está escrito na minha mão. Pode ter pai, pode ter mãe que desista, mas você está escrito, seu nome está escrito na palma da minha mão, diz Isaías. Seu nome está escrito na palma da mão de Deus. Já pensou isso? Ele olhar e falar, Ana Alice. Coisa legal, né? Mas sabe, irmãos, essa palma da mão foi justamente onde entrou o cravo. É por isso que o nosso nome está na palma da mão de Deus. Porque foi nessa palma que entrou o cravo que nos deu salvação. Foi nessa mão que entrou, quando derramou aquele sangue, foi para que eu e você realmente tivéssemos um pai perfeito. Não o nosso pai humano, que às vezes não é perfeito, mas agora um pai perfeito. Um pai que afirma a sua identidade. Então, esse pai tem projetos bons para você. Amém? Amém? Deus não faz coisa para estragar a sua vida. Esquece isso. Eu sou de uma família de pastor. Meu avô era pastor.
Eu tenho 2 tios pastores, só meu pai não é pastor, minha outra tia é casada com pastor, que um monte de pastor. Então, aquela casa de pastor, né, a gente brincava. Quem vai ser mulher de pastor? Ai, coitada, né? Ser mulher de pastor. Mas, irmãos, às vezes, o ministério tem o seu sofrimento, sim. Tem as durezas da vida. Mas também tem tantas coisas lindas que a gente vê. A gente, às vezes, é o primeiro a saber aquele irmão que foi curado, aquele irmão que foi abençoado, aquele irmão que aconteceu um milagre na vida, também a gente é o primeiro a saber. E eu lembro que minha irmã, nessa época eu não namorava meu esposo, não. Minha irmã estava namorando um pastor e eu gostava tanto dele. A minha irmã foi na casa de uma... Nós fomos passar as férias na casa da minha tia, tinha uma esposa de pastor, que hoje eu vejo que ela estava sofrendo, devia estar no inverno, mas ela falou tão mal da vida ministerial, que a minha irmã já estava se balançando para terminar com o meu cunhado, né? Aí eu falei assim, ai, mana, para com isso. Não, você tem que olhar os exemplos bons que a gente tem na família. Para com isso. Mas a mulher falava assim, esse negócio de mulher de pastor é horrível. Ah, não, porque é um sofrimento, que os crentes, que as ovelhas, e que não sei o quê. E minha irmã foi ficando assim, murchinha. Falei, mana, para com isso. Deus tem o melhor para você. Se Deus te deu um pastor, porque você vai ajudar ele. Para com isso. Deus tem o melhor para você. Então, assim, a gente precisa entender que tudo que Deus coloca na nossa vida não são coisas para nos... Eu sei os planos que eu tenho para vocês. São planos bons, de paz, para você prosperar. Não aos olhos humanos, pensa bem. Porque essa prosperidade, humanamente falando, às vezes, não é aquilo que o mundo acha que é prosperidade. Eu tenho colegas que acham que eu sou doida. Analista embirutou. Não, teve uns que falaram que eu era... Meu marido era... Desculpa, não quero desrespeitar ninguém. Mas teve uma que falou assim, a Analice, o marido dela é da Universal. Porque, assim, querendo dizer que eu ia ganhar mais dinheiro que a Universal. Olha, gente, fala sério. Estava na cara que meu carro era o mais simples estacionado naquele estacionamento dos carros dos médicos. Eu falei, Senhor, eu não vou entrar nessa demanda. Teve um colega que falou assim, Analice, você está fechando o seu consultório? Você ficou rica? Deus é maravilhoso, né? Porque eu olhei para ele assim, eu nem sabia que eu ia responder, mas o Espírito Santo me deu a resposta. Eu falei assim, sim, eu estou rica de tempo. É uma riqueza. Porque se eu quero fazer o que Deus tem para eu fazer, eu não posso mais me envolver com as coisas que eu me envolvia. E quando Deus mandar eu parar, eu vou parar. Mas o que eu fiz, olha, eu tenho certeza que eu fiz o que eu fiz porque Deus mandou. Deus abriu as portas para eu entrar na faculdade, Deus abriu as portas para eu ser médica. Eu amo aquilo que eu fiz. Mas teve uma hora que Deus, Ele queria saber para que lado que eu estava jogando. E eu falei, Deus, eu estou jogando do teu lado. Tu tem coragem de largar teu diploma? Eu falei, vamos lá, né? Coragem eu não tenho, mas se Jesus me ajuda... E eu me lembro o dia que eu estava numa palestra, a palestra se chamava A Cruz de Cristo. E a pessoa que estava palestrando falou assim, o que você quer entregar na cruz? E o Espírito Santo na hora falou assim, pum, que tal você entregar seu diploma? E eu falei assim, quando eu entrei na medicina, por casualidade... Não é casualidade, é Jesuscidência, né? Minha avó estava em São Paulo. Minha avó quase não ia a São Paulo. Quando saiu o meu nome na FUVEST, né? Que eu fiz a FUVEST, 85, eu sou velha, né, irmãos? Fala sério. Quando saiu o meu nome, ligaram lá para casa. Naquela época não tinha internet, né? E ligaram lá do cursinho para me avisar. E minha avó, toda aquela festa, aquela bagunça lá em casa, chororô, né? E eu lembro que eu fui para o meu quarto, minha avó era pequenininha, o nome dela é Alice, por isso que eu chamo Alice, por causa dela. Minha avó chegou lá no quarto, olhou bem para mim e falou assim, minha filha, parabéns, você agora vai fazer medicina, mas não se esqueça que você tem que fazer a sua faculdade como se você estivesse fazendo para o Senhor. E eu fiquei com aquilo, falei, não, vó, claro. E eu sabia que toda aquela minha trajetória de 6 anos, depois 3 anos de residência, como Deus foi abrindo as portas para mim. Mas nessa palestra, a irmã falou assim, o que você tem que entregar para a cruz? O Espírito Santo falou assim, você nunca me entregou meu diploma. Eu falei, é verdade, vai saber o que você vai fazer com ele.
Às vezes a gente tem medo, né? Mas os pés de Jesus são os melhores lugares para a gente depositar as coisas que a gente tem. Os pés de Jesus são os melhores lugares para a gente depositar a nossa vida, a nossa história, as coisas que a gente não sabe o que fazer com elas, porque Ele sabe. E quando eu fiz aquilo, meu Deus, que dificuldade, uma salinha desse tamanho, lá em Anápolis, mas parecia que era um negócio assim, dentro da minha cabeça. Eu me imaginei entregando meu diplominha de pele de carneiro, sei o tamanho dele, a dimensão, eu fiquei imaginando aquilo. E eu falei assim, agora vai acontecer uma catástrofe, né? Vou chegar em Campo Grande, meu prédio vai cair, alguém vai me mandar embora. Não aconteceu nada. Continuou tudo igual. O que aconteceu foi dentro de mim. A medicina tinha um lugar que não era dela. E quando eu entreguei na cruz, ela saiu daquele lugar. Isso foi em 2005, para vocês terem ideia. E o primeiro ano que eu não exerci a medicina foi ano passado, 2015. Foram 10 anos. Mas eu sabia que meu coração tinha mudado. Porque aquilo tinha mudado. Ela não estava mais no trono da minha vida. O trono da minha vida mudou de lugar. Jesus é aquele que comanda. E aí Deus foi tratando. Eu fui desvencilhando de algumas coisas, as coisas foram acontecendo, até que Deus disse assim, claramente, a hora é a hora de você parar. E mesmo assim não foi fácil. Foi uma caminhada, mas foi uma paz que Deus me deu. Mesmo que dói, é paz. Porque os planos que Ele tem para nós são planos bons. E às vezes eu fico pensando como Deus é maravilhoso. A Vera estava dando esse testemunho. Eu gosto muito de falar de finanças também, porque eu creio no que a Bíblia diz. A Bíblia diz que você semeia e o Senhor pode confiar que nada vai te faltar. Deus já me fez coisas. A medicina não me deu coisas que Deus me deu. Hoje, talvez, se eu trabalhasse o que eu trabalho hoje na igreja, como médica, poxa, eu tinha um salarião. Apesar de que salário de médico podia ser melhor, né? Pouco. Mas se eu trabalhasse o número de horas lá para a Prefeitura de Campo Grande, ou seja lá que for no meu consultório, eu com certeza ia ganhar muito mais do que eu ganho hoje. Mas eu vou dizer para vocês, irmãs, honestamente, não tenho falta de nada. Não tenho falta de nada, porque Deus nos sustenta. Então, quando Deus tem um chamado, quando a sua vara floresce, esquece as outras 11. O sobrenatural de Deus vai começar a acontecer na sua vida. Se Deus te chama, se Deus te fala, filha, faz isso, filha, começa isso, mas Deus parece demais para mim. Dá o primeiro passo. Dá o primeiro passo, porque aquela vara que floresce é o sacerdócio do Senhor se cumprindo na sua vida. É Deus mostrando, é você mesmo. E eu sou meio assim, né, irmão? Sou meio medrosa, eu pedi sinais para Deus. Não pensa que eu não pedi, não. Minha vara floresceu para eu acreditar. Porque eu falava assim, quando Deus falou para mim, eu acho que eu já contei isso? Não? Então vou contar. Quando eu pedi para Deus, quando Deus me falou para fechar o consultório, eu levei 3 dias para falar para meu marido. Não tive coragem. Mas eu falei assim, se eu não falar, eu não vou obedecer. Então tem que compartilhar. Aí nós estávamos tomando café. E ele olhou para mim. Eu falei assim, amor, curto e grosso. Deus falou para mim fechar o consultório. Aí ele já começou a encher os olhos de lágrima. Porque ele nunca me forçou a nada. Mas ele estava esperando o tempo. Aí ele falou assim, sério? Sério. Eu vou fechar. Isso foi em 2009. E aí eu e Deus, meu marido não sabia não. Eu pedi que Deus me desse um sinal. Eu queria ganhar um negócio verde. Eu orei e falei assim, Deus, se isso for do teu agrado, eu quero ganhar um negócio verde. E eu ganhei. Aí eu falei, nossa Senhor, mas tão rápido. Eu vou pedir de novo. Eu quero ganhar outra coisinha verde. Eu lembro que eu cheguei no consultório, a Margarida, minha secretária, falou assim, doutora, aquele representante teve aí, ele não tinha nenhum remédio, mas ele disse que tinha um presente para a senhora. E ele veio aqui só para trazer seu presente. Eu falei, Margarida? Está lá em cima da sua mesa. Eu já entrei assim. Quando eu abri a porta, adivinha que cor que era o presente? Verde. A Margarida nem sabe por que eu comecei a chorar. Eu falei, não, Senhor, chega. A vara já floresceu. O Senhor vai me sustentar. Não foi fácil. Não foi fácil. Paciente chorando, reclamando. E as pessoas julgando. Por que você está fazendo isso? Não. Tanta coisa. Mas quando a vara floresce, irmão, vai em frente.
Quando Deus diz sim, esquece o resto. Vai porque o Senhor vai honrar. O sobrenatural de Deus vai acontecer e você vai dar fruto. E hoje eu sei, porque Deus tem dado fruto no ministério que Ele me chamou. Talvez para os homens seja uma bobagem. Talvez para as pessoas eu poderia estar fazendo outras coisas. Assim como para o meu tio, eu poderia estar fazendo outras coisas. Irmãos, a medicina me deu coisas lindas. Eu viajava pra caramba. Todos os representantes gostavam de mim. Ai, doutora, tem um congresso aqui, a senhora quer? Até que um dia, tinha um congresso em Bonito, pensa, no Zagaia, um hotel mais chique de Bonito. Ele falou, doutora, está aqui. Aí eu falei assim, querido, eu não posso ter um encontro do Rever. Tem um encontro estadual do Rever, do ministério que eu trabalho. Ah, doutora, eu não acredito. No Zagaia. Ainda ficou me provocando. Eu falei, amigo, não dá. Naquele dia o Senhor falou para mim, as coisas vão começar a mudar. Mudou. Eu tive que fazer escolhas. Então, já não estava dando mais certo fazer as duas coisas. E Deus fez eu entender isso até que eu tive que realmente abrir mão disso para fazer outras coisas. Se Deus vai me colocar de volta fazendo isso, eu não sei. Mas hoje eu sei que eu estou fazendo aquilo que Deus pediu para mim. Talvez Ele peça outros desafios mais para frente, mas eu sei que Deus vai me sustentar. E Deus vai te sustentar também. Não tenha medo de finanças, não tenha medo do que as pessoas vão pensar, não tenha medo da sua idade, não tenha medo das suas qualidades, não tenha medo dos seus dons, porque se Deus te chamou, é porque Ele não te vê como verme, Ele te vê como uma lâmina dupla cortante, amém? E para terminar, falando de árvore, né? Abacateira da abacate, laranjeira da laranja, aceroleira da acerola. Então, fique em paz. Você não vai dar abacate se você é aceroleira, certo? Então, se sua irmã dá abacate, amém. Para que você quer dar abacate se você não pede acerola? Dá bastante acerola. Para que você quer dar acerola se você é um jabuticabeira? Dê bastante jabuticaba. Não queira fazer o que o outro faz. Faz aquilo que Deus chamou você para fazer. Em Atos 17 diz que nele vivemos, nos movemos e existimos. É para Ele, é tudo para Ele. Porque por Ele, para Ele são todas as coisas. Se você estiver fazendo para Deus, não importa. Tem gente que gosta de abacate, tem gente que não gosta. Tem gente que gosta de jaca, tem gente que não gosta. Tem gente que tem árvore que dá um frutão, né? Já pensou? Um jaca. Tem outros que dá uma frutinha, uma pitanga. Mas tem gente que não gosta de jaca, tem gente que gosta de pitanga. E aí? Tem gosto para tudo, né? Tem espaço para tudo. Mas a verdade é, a sua verdadeira identidade é demonstrada através daquilo que você realiza. Então, o que você faz mostra quem você é. A Bíblia diz, pelos frutos conhecereis a árvore. Lucas diz, nenhuma árvore boa dá fruto ruim. Nenhuma árvore ruim dá fruto bom. Então, não importa. Se você está dando fruto, e se você é uma árvore boa, você vai dar frutos bons. Tá? Não aquilo que os outros dão, mas aquilo que você dá. E aí eu te pergunto, quais são os seus frutos? Hoje de manhã, eu pedi para vocês desenharem os frutos. Quais são os seus frutos? O que eles dizem a respeito de você? Números 17, nós entendemos que Deus respalda com sinais a sua verdadeira identidade e chamado. Deus não nos criou para sermos varas secas. Aquilo que floresce na sua vida, aquilo que dá fruto na sua vida, é a sua verdadeira identidade, é o seu chamado. Uma vara florida. Quantos aqui gostam de lugares floridos? Imagina um monte de varas floridas na igreja. Ia ser um lugar bonito ou não ia ser? Um lugar perfumado ou não? E é isso que Deus quer. Que na igreja dele, sejamos aqui uma assembleia de varas floridas, perfumadas. É isso que Ele quer. Há líderes preocupados em trabalhar para serem reconhecidos, elogiados, para receberem a glória para si. Outros se contentam em sentir a glória de Deus sozinhos. Mas um sacerdote trabalha para que a glória de Deus desça sobre o povo. Eu vou falar de novo para você entender. Algumas pessoas
querem a glória para si mesmas. Outras querem a glória de Deus sozinhos. Um sacerdote trabalha para que a glória de Deus desça sobre o povo. O meu trabalho, o meu fruto é para que a glória de Deus desça sobre o povo dele. Essa adoração comunitária, essa ação comunitária. Nós não fomos chamados para ser pessoas que vivem isoladas. Nós vivemos uns com os outros. E o meu trabalho deve fazer a glória de Deus descer sobre a minha igreja, amém? Não importa o que você faz. Você pode dizer, eu sou uma simples cozinheira. Mas se quando as pessoas comem sua comida, elas sentem que a glória de Deus desceu sobre a igreja, você está fazendo a coisa certa. Não importa. Se você limpa a igreja, mas se as pessoas chegam aqui e sentem esse ambiente gostoso, limpinho, aconchegante, e que a glória de Deus se manifesta através disso, amém. Mas o nosso trabalho como sacerdotes, e fomos chamados para isso, tem que ser para a glória de Deus, não só na minha vida, mas a glória de Deus na vida do meu irmão. Meu trabalho não é só para mim. Meu chamado não é só para mim. Meu chamado é para frutificar. E se dá fruto, eu tenho que a tua vida tem que ser atingida pela minha vida. Suas vidas têm que atingir a vida das mulheres ao seu redor. Sua vida tem que atingir a vida dos seus vizinhos. Sua vida tem que atingir sua família. Sua vida tem que atingir a sua casa, seu esposo. Não adianta a gente sair falando e ser muito bem-sucedida se dentro de casa nós somos derrotados. Nosso desafio dentro da nossa casa, com os nossos filhos, com nossas noras, genros, é esse o nosso desafio. Mas Jesus nos chamou porque Ele tem a solução para nós resolvermos nossos relacionamentos. Graça, perdão, misericórdia, olhar o outro com simpatia. É a palavra. É o lavar diário da palavra. É a água para a nossa árvore crescer. É a árvore. É a água para a nossa árvore crescer. Quando nós aceitamos Jesus, nós somos assim, uma árvorezinha. Mas nós vamos crescer. Ficar uma árvorezona. A irmã que me falou que foi ver as sequoias, foi a Marília, né? Mirela. Ela falou que foi ver as sequoias. Eu já ouvi falar dessas árvores. Elas são lindíssimas. Olha, irmã, pensa bem se Deus não estava falando com você quando você foi chegar nessa árvore. Porque as sequoias são árvores centenárias e elas são imensas. Imensas. Então, assim, todo mundo vai do mundo inteiro conhecer essas árvores, de tão lindas que elas são. Então, assim, Deus precisa usar a sua vida, não para a sua glória. Não é para a sua glória. É para a glória dele. Quando você vê uma árvore dessa, eu imagino que você deve ter pensado, meu Deus, como é que você fez isso, não é? Não é isso? Você falou, Deus, como é que você fez essa árvore? É isso que as pessoas têm que olhar. Olhar a sua vida e lembrar de Deus. Não olhar você. Ai, como a irmã Ana é isso. Nossa, como Deus usa a vida da irmã. Como Deus usa a vida dessa outra irmã. É ver Deus na sua vida. Não ver você, mas ver a maravilha de Deus na sua vida. O escritor de Hebreus, no capítulo 4, diz que temos um grande sacerdote. O último slide. Mas diferente de todos os outros sacerdotes desde Arão, ele não tinha pecado. Ele se fez pecado por nós, derramando seu sangue, para que pudéssemos entrar na presença de Deus. O véu do Santo dos Santos se rasgou. E por conta disso, João, em Apocalipse, teve uma visão do final dos tempos, onde havia um livro muito importante, que ninguém podia abrir. E João ficou, mas quem pode abrir esse livro? E aí vem o cordeiro, que parecia ter estado morto. E diz o texto que todos disseram, tu és digno de receber o livro. Os 24 anciãos disseram, tu és digno de receber o livro e de abrir os seus selos, pois foste morto e com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação. Tu os constituíste reino e sacerdotes para o nosso Deus, e eles reinarão sobre a terra. Irmãos, eu não sei como é que vai ser isso, mas a Bíblia diz que nós reinaremos sobre a terra. Nós não vamos para o céu para ficar numa vida de ócio. Nós vamos trabalhar. Não sei como vai ser isso, mas deve ser bom, né? Sem Satanás para perturbar, com Jesus do nosso lado, deve ser um negócio bom. Não pensa que Jesus te chamou para você ficar no ócio depois na vida, na nossa vida eterna. Não, vai ser uma vida de trabalho. Eu não tenho, às vezes eu fico tentando imaginar como é isso, não consigo. Mas com certeza é algo muito lindo, porque Deus pagou um preço muito alto para que eu e você tivéssemos essa oportunidade. Talvez você está aqui, mas você ainda não teve um encontro real com Jesus.
Talvez hoje seja o tempo de você entregar a sua vida para Jesus. Talvez você está só como amiga da igreja. Talvez você gosta da igreja, gosta da Bíblia, mas na verdade quem está no trono e no centro da sua vida ainda não é Jesus. Então também, talvez hoje seja esse dia para você fazer essa decisão. Ou então, esse dia, esse tempo gostoso que passamos juntas, Deus está te chamando para um novo tempo na sua vida, para um novo momento, para você assumir seu chamado, assumir a sua identidade e seguir os passos dele, fazer aquilo que ele tem para a sua vida. Abaixe sua cabeça. Eu não sei se a gente poderia colocar uma música. E eu queria que você falasse com Deus agora. Eu não sei o que Deus falou na sua vida especialmente, mas diante de tudo isso que eu falei, eu imagino que talvez algumas pessoas aqui foram desafiadas por Deus nessa manhã, nessa tarde. E eu quero que você fale com o Senhor. Deus conhece teu coração, Deus conhece tuas necessidades, Deus sabe como é que você entrou aqui. Uma coisa eu sei, você não está aqui à toa. Ele se importa com você, você não veio para cá à toa, porque nada na nossa vida é assim, à toa. E talvez como eu tive que fazer aquela decisão, que para mim foi tão difícil, mas ao mesmo tempo tão libertadora. Talvez o Senhor hoje está querendo trocar suas vestes, limpar seu pecado. Talvez você tenha coisas para confessar ao Senhor. Talvez você tenha coisas para entregar ao Senhor. Talvez como eu, você nunca entregou sua vida profissional ao Senhor. Talvez você nunca entregou seu casamento. Talvez áreas da sua vida que você nunca submeteu ao senhorio de Jesus. E por isso você não está se sentindo essa lâmina dupla cortante. E o Senhor quer restaurar a tua identidade, o teu valor, quem você é, a mulher preciosa que você é. Aqui há muitas varas floridas. Mas aqui também há varas que estão secas, mas Deus quer fazer um milagre. Deus quer florescer essas varas no dia de hoje. Eu vou te convidar para alguma coisa muito desafiadora. Às vezes, eu sei que tem pessoas que não fazem esse tipo de convite, mas eu entendo assim, que quando nós queremos uma mudança na nossa vida, nós temos que fazer algo diferente. E quando a gente sai do nosso lugar e tem um movimento físico, isso tem um significado no seu emocional e no seu espiritual. Então eu quero convidar você, se você foi tocada pelo Senhor nesse dia, se você foi tocada em algum ponto que você precisa entregar, que você precisa mudar, que não seja um congresso, mais um congresso, você, ai que bênção, mas você não saia fazendo nada prático, mas que de fato você saia daqui com um plano de mudança e que Deus vai ajudar você a fazer diferente na sua vida. Então, simbolicamente, eu quero que você saia do seu lugar e venha aqui, nós vamos orar por você. Não por mim, você não está aqui vindo por mim, você está aqui vindo para Deus, você está aqui vindo para Jesus. Mas eu quero te convidar que você tenha coragem de sair do seu lugar. E nós vamos orar juntas pela sua vida e por aquilo que Deus quer fazer na sua vida. Saia do seu lugar e vem aqui, nós vamos orar por você. Se você quiser se ajoelhar para falar com Deus, não comigo, fique à vontade. Sei que algumas podem, outras não podem. Aqui essa igreja é gostosa para ajoelhar, porque tem esses degraus. Então, às vezes, a gente tem vontade, então não fique na vontade, ajoelhe. Diante do Senhor, não diante de mim.
mas diante do Senhor, coloque sua vida, coloque seus projetos, se apresente como uma vara diante do Senhor. Se você precisa de um milagre do sobrenatural de Deus, não tenha medo de pedir. Nosso Deus é o Deus do impossível. Não olhe com olhos humanos, porque esse Deus não dá para servir só humanamente. Nós temos que servir esse Deus, lembrando que Ele é um Deus sobrenatural. Ele age numa dimensão diferente da que a gente vive. E muitas vezes a gente não entende, mas Ele age. E Ele vai agir na sua vida. Aquelas que estão sentadas, eu gostaria que vocês ficassem de pé e estenda sua mão para abençoar essas irmãs aqui. E nós vamos orar por esse grupo de mulheres que foi tocada de uma maneira especial em algum ponto na sua vida, por aquilo que Deus vai fazer na vida delas. Estenda sua mão sobre a vida dessas irmãs. Se você tiver liberdade, saia do seu lugar, abrace alguém aqui, ore com ela, fique à vontade. Nós estamos no meio de um corpo que é uma família. Então, às vezes você se sente à vontade, saia do seu lugar, abrace, faça isso como irmã em Cristo. Pai, eu quero te pedir em nome de Jesus, que o Senhor abençoe a vida de cada mulher que veio aqui nessa tarde, se colocar diante do Senhor. O Senhor conhece, Pai, cada lágrima, cada pedido, cada fala, Pai, cada coração. Eu não conheço, Senhor, mas eu sei que a Tua palavra não volta vazia. Eu sei que a Tua palavra fez alguma mudança, mexeu em alguma área na vida, no coração dessas meninas, dessas mulheres, dessas senhoras, Deus, mulheres Tuas, Pai. E eu quero te pedir, Deus, continua essa obra. Essa obra linda que o Senhor começou, continua na obra de cada irmã. Pai, aquelas que têm que entregar, aquelas que têm que deixar o controle, que elas tenham essa coragem, Senhor. Pai, aquelas que precisam ainda parar de se enxergar como vermes, que o Senhor faça essa obra. Deus, aquelas que talvez estejam no inverno das suas vidas, que elas lembram que a seiva do Teu Espírito corre no meio delas. E o que o Senhor vai levantar, o Senhor vai tratar, o Senhor vai ajudar elas a passarem por esses momentos na sua vida. Pai, abençoa cada uma aqui, com um toque do Teu Espírito em cada coração, em cada vida, Deus. Que o Senhor continue a obra e que o Senhor possa realmente fazer daqui várias árvores frutíferas. Pai, que essas mulheres deem muito fruto. Pai, que as flores delas enfeitem muitos corações. Que o perfume delas, Pai, seja como o perfume de Cristo. Porque a Tua palavra diz que nós temos o perfume de Cristo. Que a vida delas seja uma vida perfumada, Senhor. Que as pessoas em volta delas sintam esse perfume. Ó Deus, e que seus frutos possam alimentar gerações. Que seus frutos possam alimentar sua família. Possam alimentar sua igreja, sua comunidade. Deus, e que suas folhas sejam remédio. Remédio para o ferido. Remédio, Senhor, para aquele que ainda não te conhece. Remédio, Senhor, para aquele que está passando um momento difícil. Que aqui essas mulheres tenham folhas para fazer esse remedinho tão gostoso, que vai lá vai fazer o que tem que fazer, vai completar o que tem que completar nas vidas que o Senhor vai trazer nas mãos dela. Deus, usa essas mulheres poderosamente, usa essa igreja. Obrigada, Deus, por todas que prepararam, Pai, esse dia para ser um dia especial para cada uma que está aqui. Abençoe as vidas, Pai, que prepararam com tanto carinho para que o Senhor pudesse fazer algo diferente de novo na vida de cada uma de nós. Abençoe-nos, guarde-nos em tudo, Pai. Nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridas. Que Deus abençoe grandemente a vida de vocês. Muito obrigada por estar aqui com vocês. Foi uma bênção, foi um privilégio do Senhor. Que Deus continue a obra na vida de cada uma. Amém?